mas dentro da normalidade, dentro do cotidiano, nós temos a sensibilidade espiritual de perceber o extraordinário de Deus, ou a extraordinária graça de Deus em nossas vidas. Porque se nós não temos a sensibilidade de perceber a extraordinária graça de Deus em nossas vidas, aí sim nós acabamos caminhando numa certa normalidade que vai nos levar para uma vida morna. E vamos levando assim, e não vamos percebendo a extraordinária graça de Deus que quer nos mudar, quer nos converter, quer nos transformar a cada dia. E por isso, nessa primeira semana do nosso seminário de louvor, serão 3 semanas, nós vamos aprofundar esse tema de louvor com base neste meu livro. É o meu primeiro livro que eu escrevi, já vai para 20 anos, né? No poder do louvor. Esse aqui agora é uma reedição, uma reimpressão, com algumas correções, alguns pequenos e importantes acréscimos deste ano, agora de 2018, e com a novidade de sair com o selo da editora Sagrada Família, em parceria com as edições Loyola, que desde a primeira edição. Esse livro já está na sua 5ª edição, com mais de 10.000 exemplares impressos, e agora com a alegria da nossa editora fazer parte dessa história. Então, o primeiro ponto, hoje é uma palestra introdutória, mas não somente introdutória, porque nós já vamos entrar na prática do louvor, né? Vamos trazer alguns conceitos introdutórios, porém muito básicos e importantes para nós compreendermos o que de fato é o louvor. Então, o primeiro ponto é atitude de louvor. E nós temos em Nossa Senhora, quando ela disse: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nós iniciamos com Maria e lá na 3ª semana nós vamos encerrar com Maria, o nosso seminário. Então, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vemos nela aquela filha predileta de Deus, aberta e plena e cheia do Espírito Santo, que tem na sua vida uma atitude, e uma atitude de louvor. Então, o louvor, ele é atitude. E em nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender para uma vida de louvor é que nós precisamos ter uma atitude de louvor. Atitude de louvor significa colocar o louvor em prática em todas as circunstâncias da nossa vida, e não apenas louvar a Deus quando nós estamos sendo conduzidos, por exemplo, no momento de oração do grupo de oração, em que a música, em que aquele que está animando, aquele que está conduzindo, ou no momento de adoração, nós vamos e pegamos carona no louvor dos nossos irmãos, ainda que seja autêntico o louvor naquele momento, mas muitas vezes fica apenas reduzido a essa dimensão, o nosso louvor. Por isso é importantíssimo que nós tenhamos uma atitude de louvor, em nossa vida. E a atitude de louvor é colocar o louvor em todas as circunstâncias de nossa vida. Como Maria, e é a ela que nós pedimos também e confiamos esse seminário. Queremos que o nosso coração seja como o coração de Maria. Um coração aberto, um coração obediente, um coração alegre, um coração que reconhece
a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, e por isso, no seu hino de louvor, a gente pode perceber que não era somente aquelas palavras naquele momento, aquele hino de louvor que é o Magnificat, mas aquelas palavras de Maria que saíram do seu coração, a gente pode perceber facilmente que eram palavras, e são palavras que indicam o comportamento de Maria, ou seja, a atitude de vida de Maria. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então é esta atitude de Maria que nós precisamos para a nossa vida. No livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 22, a palavra nos diz assim: coração alegre, bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. Coração alegre, bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. É uma outra palavra que está em Eclesiástico 30, 22, 25, não vou ler o trecho todo, não há necessidade nesse momento, porque eu vou pegar alguns trechos aqui e acolá no livro. Diz assim: tem compaixão da tua alma e torna-te agradável a Deus, e sê firme, concentra o teu coração na santidade, e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. Olha, palavra, eu acho fantástica a palavra de Deus, e mais fantástico ainda como que a gente lê e não consegue ainda colocá-la em prática, né? A palavra de Deus nos diz: concentra o teu coração na santidade, concentra o teu coração na alegria, concentra o teu coração no louvor, afasta com isso a tristeza, porque na tristeza não há utilidade nenhuma. Não há utilidade na tristeza, não há utilidade na tristeza, e a tristeza matou a muitos, a tristeza matou a muitos. Então significa que a atitude de louvor vai transformar a nossa tristeza, porque quem transforma a tristeza em alegria é Jesus, é o Senhor. Quem transforma a morte em vida é o Senhor. Nós estamos ainda no tempo pascal e celebrando a ressurreição do Senhor. Ele mesmo disse: a vossa tristeza se transformará em alegria. E o caminho do louvor, tendo esta atitude de vida, atitude de louvor, vai transformar a nossa tristeza em alegria. E esse é o caminho para cultivar a alegria, o otimismo, a vitória. Mais uma vez o salmista nos dá a resposta. Salmo 145, versículo 1 e 2 diz assim: louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor por toda a vida, salmodiarei ao meu Deus enquanto existir. Este é o segredo, o louvor constante e confiante. Louvor constante e confiante. Ainda que o louvor tenha o seu valor, ele não pode ser esporádico na nossa vida. Na vida do cristão, movido pelo Espírito Santo, o louvor não pode ser algo esporádico. Ele precisa ser constante e confiante. A atitude de louvor faz mudar em nossas vidas uma pergunta diante dos fatos, diante dos acontecimentos, nos faz mudar a pergunta do porquê, por que isso, por que aquilo, muda a pergunta do porquê para o para quê. Não somente por que Deus permitiu isso, por que foi acontecer isso comigo, por que isso, por que... Não, mas para quê? Quando a gente muda a pergunta, apesar de ser muito parecida, é uma mudança provocada pela atitude de louvor. Quando eu me coloco nessa atitude, para que Deus me permitiu isto?
Para que Deus permitiu que isto acontecesse na minha vida? Para que Deus permitiu que algo que até eu esperava não aconteceu na minha vida? Para quê? Porque nós somos levados e conduzidos pelo próprio Senhor a descobrir, a compreender, ainda que muitas vezes não vamos compreender plenamente, mas compreender os propósitos dele. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Então, para quê? Para quê? Nós que estamos aqui, a maioria somos pais, e sabemos que as nossas crianças, quando vão crescendo com a sua natural e necessária curiosidade, vão perguntando para nós: mas por que isso, pai? Por que isso, mãe? E por quê? E por quê? E muitas vezes a gente acaba se enchendo e dizendo: é porque sim, é porque não, né? E a gente não dá todas as razões, porque às vezes a gente não tem nem palavras para explicar e dar razões daquela pergunta. A criança quer saber, mas às vezes nem resposta a gente tem. Deus tem resposta para tudo, mas nem sempre Ele vai dar para nós as respostas. Por quê? Porque nós somos convidados a caminhar o justo vive pela fé. Então, caminhar pela fé significa não ter, por parte de Deus, todas as explicações que nós gostaríamos para tudo aquilo que acontece ou que não acontece na nossa vida. É caminhar pela fé. Ou você crê ou você não crê. Ou você aceita ou você não aceita. Não tem meio termo quando nós estamos diante de Deus. Então é exatamente isso que nós precisamos. Caminhar pela fé. Louvor constante e confiante. O para quê? E tentar intuir a partir das respostas de Deus, ainda que não sejam, porque Deus nem sempre dá toda a resposta, porque Ele sabe que nós precisamos caminhar pela fé, e muitas vezes eu preciso dar passos na confiança de Deus, ainda que numa incerteza humana, mas eu confiando, eu vou. E o louvor me ajuda muito nesta via, neste caminho. No poder do louvor, para perguntar aqui na comunidade é até covardia, né? Porque vocês com certeza já estão cansados de ler e já leram, como eu também, o livro No Poder do Louvor. E aí contradizer este tema dizendo que, ainda que ele esteja afirmando no poder do louvor, significa que o louvor tem poder. Mas aí eu digo: não, o louvor não tem poder. O louvor não tem poder. E aí nós poderíamos escandalizar quem vai acompanhar, por exemplo, essa palestra pela internet, não está aqui, de repente nunca leu o livro de louvor, ou leu faz tempo e não lembra. Mas Ítalo, isso é uma contradição. Você coloca o tema no livro e no seminário no poder do louvor, significa que você está afirmando que o louvor tem poder, e agora você diz que o louvor não tem poder. De fato, o louvor não tem poder. Quem tem poder é Deus, aquele a quem nós louvamos. Quando nós falamos no poder do louvor, ou o louvor tem poder, eu preciso compreender que implícito aqui está querendo dizer que este poder é de Deus, que este poder vem de Deus. Porque se simplesmente eu afirmasse que a oração de louvor, aquelas palavras de louvor têm poder, eu estaria afirmando que aquelas palavras seriam palavras mágicas, que teriam um poder em si, e eu estaria desprezando o poder de Deus. Então, no poder do louvor, precisamos, logo no início do seminário, compreender que o poder é daquele a quem nós louvamos. O poder é daquele a quem nós louvamos. João Paulo II, no documento Tertio Millenium Adveniente, ele diz assim:
Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, a recapitulação e o cumprimento de todas as coisas em Deus. Cumprimento que é glória de Deus. A religião que se funda em Jesus Cristo, vejam, a religião que se funda em Jesus Cristo, e aqui então, que religião é essa? O Papa está falando dos cristãos. A religião que se funda em Jesus Cristo é religião da glória. É um existir em novidade de vida para louvor da glória de Deus. Que bonito isto. É um existir em novidade de vida. Eis que faço novas todas as coisas. É um existir em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Novidade de vida para louvor da glória de Deus. Somos cristãos? Tem alguém não cristão aqui? Tem alguém não católico aqui? Tem alguém não batizado aqui? Então, pelo batismo, nós fomos inseridos nesta religião. A religião que se funda em Jesus Cristo, que é um existir em novidade de vida para louvor da glória de Deus. Então, esta religião é para louvor da glória de Deus, neste existir em novidade de vida. Ou seja, a nossa vida é uma vida para glorificar a Deus. E como nós somos movidos nesse caminho, é uma via, um caminho, a via de louvor, o caminho de louvor, que é a atitude de louvor que nos coloca nesta via. Mas qual é o motor? O que nos move nessa via? É uma força, é a mesma força que Jesus prometeu para todos os seus discípulos e apóstolos, a força do alto, é o Espírito Santo. O Espírito é que nos move. Como diz em Efésios 5, 18, 20, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar, e por todas as coisas, a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como esta palavra também, como as outras, nos direciona para uma vida de louvor. Por isso, o fundamento da atitude, do caminho, da via. E isso só vai acontecer se formos movidos pelo Espírito Santo. Se nós não somos movidos pelo Espírito Santo, não acontece louvor. Aliás, não acontece nada além de pecado em nossa vida. João Paulo II, um documento sobre o Espírito Santo da década de 80, Dominum et Vivificantem, ou seja, o Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. Isso é um trecho do credo niceno-constantinopolitano, quando a gente reza, eu creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. É o título do documento do Papa, essa encíclica. Ele diz assim: sob a influência do Espírito Santo, o homem interior, quer dizer espiritual, amadurece e se fortalece. Graças à comunicação divina, o espírito humano que conhece os segredos do homem encontra-se com o Espírito, aí agora com E maiúsculo, que perscruta as profundezas do próprio Deus. E nesse Espírito que é dom eterno, Deus uno e trino, abre-se ao homem, ao espírito humano. O sopro recôndito do Espírito Divino faz que o espírito humano, por sua vez, se abra diante de Deus. O que o Papa quer dizer é isso: Deus sopra sobre nós o Espírito Santo e faz o nosso espírito humano se abrir a Deus, que se abre para Ele
com desígnio salvífico e santificante. Nós nos abrimos para Deus pelo sopro do Espírito. Vejam que é um conjunto de ação e reação. A lei da física, da ação e reação, vale para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual, para toda ação tem uma reação. A ação de Deus, sopro do Espírito sobre nós, provoca a reação do nosso espírito se abrir para Deus. E quando nós nos abrimos para Deus, Ele se abre para nós com desígnio, com propósito salvífico, de salvação, e santificante. Pelo dom da graça que vem do Espírito Santo, o homem entra numa vida nova. É introduzido na realidade sobrenatural da própria vida divina e torna-se habitação do Espírito Santo, templo vivo de Deus. Com efeito, pelo Espírito Santo, o Pai e o Filho vêm a Ele e fazem nele a sua morada. Na comunhão de graça com a Santíssima Trindade, dilata-se o espaço vital do homem, elevado ao nível sobrenatural da vida divina. O homem vive em Deus e de Deus, vive segundo o Espírito e ocupa-se das coisas do Espírito. Então, nesta frase de João Paulo II, ele mostra como o Espírito Santo, soprado por Deus na vida dos seus filhos, transforma a vida desse homem numa vida sobrenatural, ampliando o espaço vital, ou seja, o espaço de vida, aquilo que garante a vida, aquilo que não deixa morrer. É sopro do Espírito Santo no nosso mais profundo, ou no mais profundo do nosso ser. E assim o Espírito nos move num constante louvor. Agora, dando mais um passo, propriamente a oração de louvor. E aqui é uma novidade que eu trago nessa reimpressão, que nas edições antigas não tinha, que eu descobri depois, que é uma frase fantástica do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2639, que diz assim: o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O Catecismo afirma, nós temos várias formas de oração. Dentre estas diversas formas de oração, o Catecismo da Igreja Católica diz que o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. E essa é uma realidade maravilhosa, porque quanto mais nós louvamos a Deus, mais nós o reconhecemos como Deus. O louvor é a forma de oração que reconhece imediatamente, o mais imediatamente possível, que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, pela oração de louvor, o Espírito com E maiúsculo, se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte final. Olha que importante isso. O louvor integra as outras formas de oração e leva ao Pai. Olha a importância que tem o louvor em nossas vidas, ao Pai, né? A sua fonte final, o único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. E por falar em oração, nós temos a frase de Santo Agostinho que diz assim: sabe viver bem quem sabe rezar bem. Sabe viver bem
quem sabe rezar bem. E Santo Afonso Maria de Ligório, os dois são doutores da igreja, né? Santo Afonso de oração, inclusive. Quem não reza ou reza mal, tem pouca luz, tem pouca força. Então vejam a qualidade de vida. Santo Agostinho, doutor da igreja, grande santo, ele associa a qualidade de vida à qualidade de oração. Vive bem quem reza bem. E viver bem aqui não é possuir, é uma outra qualidade de vida. Vive bem quem reza bem. Quem não reza ou reza mal tem pouca luz, tem pouca força. Ou seja, não rezar e rezar mal é a mesma coisa. Então se é para rezar mal, é a mesma coisa que não rezar. É mais ou menos o que Santo Afonso está dizendo. Quem não reza ou reza mal, tem pouca luz, tem pouca força. Vive no escuro porque tem pouca luz e fraco. Então nós temos que rezar e rezar bem, e compreender o que é rezar, o que é orar. E eu recordo que orar não significa fazer orações. Você pega um livro de orações e vai repetindo aquelas orações. Em princípio você não está rezando, porque a oração depende de uma disposição de coração. Uma disposição de coração. Rezar significa você ter um relacionamento com Deus. É um relacionamento, é um relaçar, é um entrelaçar de vida com Deus. É a sua vida entrelaçada com a vida de Deus, e não a vida de Deus e a sua vida num paralelo. E de vez em quando o calo dói, quando o cinto aperta, é assim que fala, né? Quando tem que apertar, aí a gente dá uma cruzada com Deus, né? Depois volta, tá tudo bem, aí a gente vai num paralelo. Deus lá, eu aqui. Eu não meto palpite na sua vida, você não na minha. Agora quando eu preciso, eu corro. Não, isso não é vida de oração, né? E a vida de oração é um entrelaçar, um entrelaçamento da nossa vida com a vida de Deus, a vida de Deus na nossa vida, a vida divina dentro de nós, e a nossa vida sendo alimentada por essa vida divina, pela graça de Deus, que é a presença dele na nossa vida. Isso é oração. O que é oração de louvor? Vamos recordar aqui nosso querido, quanta contribuição, Padre Alírio, José Pedrini, né? Os mais antigos vão lembrar do Padre Alírio, né? Ele andou doente, não sei, parece que está um pouquinho melhor agora, já com a idade um pouco mais avançada. Quantos retiros, lá nos inícios de caminhada, 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós participamos com ele. Ele insistia, né? Os grupos de oração no Brasil foram alimentados pelo livro dele, Saiba Participar de Grupos Carismáticos. E como nós aprendemos a louvar a Deus, o que era o louvor ali através dele. E ele diz assim: o que é louvar? É elogiar, aplaudir, parabenizar, falar bem de alguém, engrandecer, exaltar. Então louvar a Deus é tudo isso. Elogiar a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, por algum motivo verdadeiro, claro, evidente, consciente. Louvar é aplaudir, parabenizar a Deus por suas obras maravilhosas, realizadas no mundo, nos homens, em nós, em você. E sobretudo, como nós vimos no Catecismo, mais do que o que Deus faz, é louvar a Ele por aquilo que Ele é. Que normalmente o nosso louvor vai sendo baseado por aquilo que Deus fez na nossa vida. E é muita coisa, e merece o louvor, mas muito mais por aquilo que Deus faz. E quando Deus não fizer? E quando Deus silenciar, o nosso louvor também silencia? Por isso que a primeira dimensão e mais importante do louvor é louvar a Deus por aquilo que Ele é. E a primeira coisa que Ele é aquilo que Ele é. Não foi o que Jesus disse e o que o Senhor revelou para Moisés lá no Antigo Testamento? Se perguntarem com quem você estava falando aqui na montanha, na nuvem, diga: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é.
O que Deus é? Aí você pode pensar, não? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus é Trindade Santa, Deus é Santíssimo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é eterno, Deus é infinito. Enfim, tudo. Então, quantos motivos nós temos para louvar a Deus e também por tudo aquilo que Ele fez e vai fazer em nossas vidas. Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E é muito importante também esclarecer que Deus, o nosso Deus vivo, em quem nós cremos, não é um Deus carente, como nós somos carentes de louvor e de elogio. Tem gente que, se não recebe um elogio, misericórdia, quase se mata, né? Suicídio à vista, né? É um abismo de carência, né? O nosso Deus não é um Deus carente. Ele não precisa do nosso louvor. Ele não precisa do nosso louvor. Quem precisa do nosso louvor somos nós, porque o louvor nos leva a reconhecer o mais imediatamente possível que Deus é Deus. E quando a gente reconhece que Deus é Deus, aí eu coloco Deus no devido lugar na minha vida. Só coloca Deus no devido lugar na sua vida quem o reconhece como Deus. E o louvor nos ajuda a reconhecer Deus como Deus. Então o louvor, ele serve para nós. Ele serve para nós. O louvor não é um suborno a Deus. Agora eu sei que o louvor tem poder e pelo louvor a gente alcança graças. Eu vou contar alguns testemunhos hoje. Então eu louvo a Deus, ele fica contente, felizinho da vida, sai da depressão dele, né? Porque foi elogiado e foi aplaudido, e aí então ele recompensa quem o louvou com uma cesta de graças. Não é assim que funciona. Deus não precisa do meu e do seu louvor. Deus não precisa do louvor da igreja. É a igreja que precisa louvar a Deus para reconhecê-lo como Deus. E o louvor não pode ser usado como suborno a Deus. Como suborno a Deus. Eu te louvo e você me alcança a graça. Não, né? Como diz a própria, uma das orações eucarísticas, o nosso louvor, diz mais ou menos assim a oração eucarística, o nosso louvor nada acrescenta à tua glória. A glória de Deus é plena. A humanidade inteira poderia estar louvando agora a Deus, não ia acrescentar uma grama na glória de Deus, porque a glória de Deus é perfeita. Então nosso louvor nada acrescenta na tua glória. É justo e nos faz mais santos louvar-vos, ó Pai. É justo, é uma questão de justiça para com Deus. E nos faz mais santos louvar-vos, ó Pai. Ainda que o nosso louvor não acrescente nada à glória de Deus, porque nós necessitamos do louvor. Bem, como que nós aprendemos a louvar? Como que se aprende a nadar? Nadando, ou vendo o vídeo no YouTube. Como que se aprende a andar de bicicleta? Andando. Como que se aprende a louvar? Louvando. Não é só assistindo uma palestra de louvor. A gente não aprende a louvar só assistindo palestra de louvor. Aí você pode fazer seminário de louvor o resto da vida, não vai aprender a louvar. Vai aprender os conceitos do louvor. A gente só aprende a louvar louvando. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19 diz assim: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em toda circunstância dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo, não extingais o Espírito. Isso aqui é muito importante. Esta é a vosso respeito a vontade de Deus. E nós já aprendemos que na vida o mais importante é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nosso respeito,
viver sempre contentes. Show tristeza. A tristeza matou a muitos. A tristeza seca os ossos. A tristeza não tem utilidade nenhuma. É a palavra de Deus que disse, já falei isso aqui: orai sem cessar, em toda circunstância dai graças. É isto. Viver contente, orar sem cessar, em todas as circunstâncias dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. E aí eu pergunto, em primeiro lugar para mim, e pergunto para você: nós estamos fazendo a vontade de Deus? Vivendo sempre contentes, orando sem cessar, e em todas as circunstâncias dando graças a Deus? Os meninos cresceram lá em casa, já falei isso tantas vezes aqui na comunidade também. Esta frase que é antiga, que sai da minha boca: a obediência faz a diferença. E faz uma diferença enorme, não é, Paulinho? A obediência faz a diferença. Qual é o complemento, você lembra? E a desobediência dói. A obediência faz a diferença e a desobediência dói. Dói por quê? Porque vai apanhar? Pode até ser. Mas vai apanhar de quem? Da vida. Vai apanhar de Deus? Não, da vida. Desobedeça a Deus na sua vida, você vai ver quanto que a vida vai bater em você, vai dar até dó, que você vai apanhar que nem um cachorro sem dono. Por isso que a desobediência dói. A obediência faz a diferença, toda a diferença na nossa vida. E vejam que o louvor vai pela via da obediência. E é interessante que na vida de São Francisco, certa vez ele mandou seus irmãos plantarem repolho de cabeça para baixo. Acharam muito estranho, mas Pai Francisco, não se planta repolho de cabeça para baixo. Ele falou: olha, no reino de Deus nós não precisamos de técnicos em agronomia, nós precisamos de servos obedientes. E se é para plantar de cabeça para baixo, vai plantar, mas eu não estou entendendo nada, mas eu vou pela obediência. Na vida de São Bento, grande São Bento, um dos seus filhos viu uma pessoa se afogando no lago. Estava lá pedindo socorro, estava se afogando, ia morrer afogado. E ele estava ali na beira do lago. E o que ele fez? Ele correu para o lado contrário. Ele foi até onde estava São Bento e foi pedir autorização para Bento para poder salvar aquele homem. Por causa do conceito que ele tinha de obediência, ele precisava submeter-se à obediência do seu pai. E aí então São Bento deu a bênção para ele, deu autorização, e ele saiu correndo e foi andando por cima das águas, e salvou aquela pessoa que estava morrendo afogada. A obediência faz a diferença. Se ele não tivesse obedecido, eu tenho certeza que os dois iam se afogar. Os dois iam se afogar. Então, o caminho do louvor é justamente aí, na obediência. E aprender a louvar, louvando. Falar de louvor é muito fácil, né? Agora, precisamos ter este esforço de colocar o louvor na prática. Colocar o louvor na prática, que é esse caminho que eu falei, essa atitude, é uma decisão de vida. Atitude é decisão. Vem junto com a graça de Deus, mas a atitude não é atitude de Deus, é atitude nossa. Não é Deus que vai ter a atitude de colocar a gente no caminho de louvor. Essa atitude Ele já teve quando Ele nos chamou, soprou o Espírito Santo sobre nós, nos salvou. Agora eu preciso dessa atitude, que é uma decisão de vida. Eu me decido pelo caminho do louvor na minha vida. Eu me decido pela obediência. O que significa sacrifício? A palavra sacrifício, que vem do latim sacrum facere, ou seja, fazer sagrado, né? Num primeiro sentido, quando a gente fala em sacrifício, a gente quer dizer assim: eu fiz algo que custou muito, foi com muita dificuldade, foi um sacrifício, né? Esse é um sentido que a gente dá à palavra sacrifício, né? Um segundo sentido que significa que você se dedicou com ardor a alguma coisa, você se dedicou
com ardor. Então é nesse segundo sentido que significa para nós o sacrifício de louvor. Porque muitas vezes nós vamos perceber que não é fácil louvar a Deus. Em situações difíceis, em situações que nós não entendemos, em situações que nós não aceitamos, em situações que nos pegam de surpresa, situações que nos surpreendem, situações que nos fazem sofrer. Mesmo que você não entenda, louve. Mesmo que lhe custe, louve. Mesmo que você não aceite e pareça loucura, louve. Porque você não está louvando aquela situação difícil, você não está louvando aquela enfermidade, você não está louvando aquele problema que aconteceu com você. Não são aquelas coisas que você está louvando quando nessas situações você louva a Deus. É justamente isto, você está louvando a Deus. Você está louvando aquele que permitiu que você passasse por aquilo na sua vida, e você está louvando aquele que pode te tirar dessa situação, aquele que tem a solução, aquele que é a solução, e aquele também que pode te dar, o único que pode te dar a força para você suportar aquela situação. Se a cura não vem, Ele te dá a força para suportar a cruz. Essa é a vida dos santos. Por isso, o louvor, ele não pode ser feito somente com raciocínio, porque o louvor é loucura. O louvor é loucura. Senhor, eu te louvo e te bendigo pelo câncer que eu estou sofrendo. Jesus, eu te louvo e te bendigo pelo desemprego. Jesus, te louvo e te bendigo pelas minhas dívidas. Jesus, te louvo e te bendigo porque estou sendo perseguido. Jesus, te louvo e te bendigo porque eu estou sendo injustiçado. Jesus, te louvo e te bendigo pelo acidente que eu sofri. Isso é loucura. Só que já foi dito por São Paulo, e está na palavra de Deus muito clara, que a sabedoria de Deus, isso é sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Te louvo, Senhor, por essa pessoa que eu não consigo perdoar, por essa pessoa que eu tenho ódio, por esta dor que está me consumindo. E ainda, eu costumo dizer assim, ainda que seja de dentes cerrados, louve, atitude. Jesus, te louvo e te bendigo. Ainda que tenha que ser assim, você vai experimentar o efeito poderoso do louvor de Deus na sua vida. Atitude de louvor. O livro No Poder do Louvor inclui o terço de louvor. O que é o terço de louvor? Bom, primeiro, este livro foi para mim um momento. Vejam, eu escrevi esse livro há 20 anos atrás. É redundância, né? É há 20 anos, não se diz 20 anos atrás, porque já diz que é atrás, né? Há 20 anos, né? Há 20 anos, num momento em que eu já fazia parte de grupo de oração, Renovação Carismática, há quase 15 anos. Eu estava quase 15 anos em grupo de oração. De repente Deus me mostrou que o meu louvor estava pobre, eu já quase não louvava como deveria. Então para mim foi, em primeiro lugar, uma redescoberta do louvor e do poder do louvor. Então, através desse livro, há uma redescoberta do louvor, ou uma descoberta. Quem não descobriu ainda vai descobrir, quem descobriu e esfriou no louvor vai redescobrir a graça e o poder do louvor. Então, em primeiro lugar, foi uma redescoberta. E nessa redescoberta de louvor na minha vida, no momento em que eu rezava diante do Santíssimo, o Senhor me inspirou uma oração, que é o terço de louvor. E eu naquele momento escrevi, peguei um papel, uma caneta, escrevi aquela inspiração que me veio, que era o Salmo 50, versículo 17. Isso tudo está explicado no livro. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. E depois nas continhas menores, do terço mesmo mariano, nas dezenas, Jesus, te louvo e te bendigo. E aí você coloca o motivo de louvor.
uma graça alcançada, uma graça que você espera alcançar, um sofrimento, uma situação, por uma pessoa, enfim, motivos nós temos muitos, muitos. Então você pode colocar em cada continha uma intenção de louvor, em cada dezena uma intenção de louvor, um terço inteiro uma intenção de louvor, fazer uma novena de terço de louvor, como você quiser. O mais importante é assim, a oração de louvor é uma oração simples, é uma oração de criança. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. É a proclamação da palavra. E depois o nome de Jesus. Jesus, te louvo e te bendigo. E aí o motivo de louvor. Mas veja, é uma oração simples, oração de criança. O nosso louvor não pode se resumir apenas o terço de louvor. O terço de louvor tem que ser aquele instrumento que nos impulsiona. Hoje eu vi um vídeo de um Fusquinha, acho que era 69, 68, que o cara abriu, o motor era atrás, do Fusca, e ele pegou uma manivela, tinha um buraco embaixo, ele encaixou a manivela e virou a manivela e o motor do Fusca pegou, Imagina, hoje, quem que imaginaria ligar carro com manivela, O terço do louvor é essa manivela. Quando você começa com o terço de louvor, ele é a manivela que faz o motor pegar, e aí você então deslancha na vida de louvor, na atitude de louvor, na sua vida. Então o terço de louvor está explicado aqui. Como parte final hoje da primeira semana do seminário de louvor, eu quero trazer alguns testemunhos. Estão aqui, muito além do que está aqui. Aqui estão alguns testemunhos no livro, mas eu tenho cartas lá em casa, eu tenho e-mails, eu tenho relatos pessoais por onde eu ando, de muitas graças, muitas graças, graças pequenas, graças grandes, milagre acontecendo através de pessoas que começaram a rezar o terço de louvor, como por exemplo aqui. O testemunho da Terezinha. Terezinha fazia parte do nosso grupo lá atrás, lá no Sion. E quando eu estava escrevendo o livro, a época em que eu, a Rosana, a Márcia e Silvio tínhamos a nossa livraria aqui no Ipiranga, e ela chegou um dia lá na livraria, eu olhei para ela, vi que tinha algum problema, falei, não tá bem não, Falou, não. Eu falei, você está com algum problema de perdão, Ela falou, dificuldade em perdoar alguém, sim. Só que na verdade eu tenho ódio dessa pessoa. Eu tenho ódio. E não consigo. Já fiz de tudo, já rezei tudo que você imagina para tentar perdoar essa pessoa, e eu não me liberto desse ódio que eu tenho dessa pessoa. E aí eu estava escrevendo o livro não tinha sido nem lançado. Eu peguei um papelzinho e escrevi para ela, o terço de louvor é assim. Dei para ela, reza. E falei para ela, nem que se for de dentes cerrados, Jesus te louve e te bendiga por essa fulana. E ela fez isto. E ela disse que foi difícil. E teve que fazer assim mesmo. E foi louvando. A Terezinha estava com um problema, ela conta aqui, um problema sério, na perna. Ela trabalhava com costura, trabalhava muito tempo sentada, ela já não estava conseguindo trabalhar direito, aquilo estava perturbando muito. Ela foi em vários médicos, tomou vários medicamentos e a dor na perna não passava, só ia piorando. E trabalhava com a irmã dela. De repente, um dia ela reclamou de uma dor no braço. Aí a irmã dela falou, mas a sua dor não era na perna? A dor na perna tinha passado, sumiu. Já vinha bastante tempo, sumiu. Porque ela não tinha ela não se conscientizou que ela, através do terço de louvor, ela já tinha perdoado aquela pessoa. Depois ela testemunhou, ela me falou, ela escreveu, ela falou, passou, aquele ódio passou, ela conseguiu perdoar aquela pessoa, e em contrapartida a dor na perna foi curada.
Aqui tem um outro também, um testemunho que aconteceu no nosso grupo de oração. Ali no início estava escrevendo o livro, logo o livro seria lançado, enfim. E isso aconteceu em 1998, uma crise muito parecida como essa que o Brasil passa, muitas pessoas desempregadas, e no nosso grupo de oração, várias pessoas desempregadas. Imagina a depressão que estava aquele grupo de oração, né? Muita gente desempregada. Tínhamos, por exemplo, o nosso querido e saudoso Charles, engenheiro civil, desempregado. O Sérgio, também engenheiro, desempregado. A Graça, a esposa do Aloísio, professora de educação física, desempregada. E outros também. Silvana estava com o nome na lista de corte da empresa. O marido dela, o Alberoni, carpinteiro, não entrava a serviço. Enfim, era a situação do nosso grupo de oração. E aí eu propus o louvor pelo emprego, pelo emprego, pelo emprego, pelo emprego. Passado pouco tempo, todos conseguiram emprego, pouquíssimo tempo, né? O Charles foi trabalhar depois até o final, quando ele foi como missionário com a Marilena lá para Palmas, junto ao governador do estado de São Paulo, né? O Aloísio, ele conseguiu 3 propostas de emprego e se deu ao luxo de poder escolher a melhor, a que pagava melhor. A Graça também recebeu várias propostas. O nome da Silvana sumiu da lista de corte, ela não soube explicar o que aconteceu. E o marido dela começou a não dar mais conta de tanto pedido que foi entrando para ele. Não entrava nada, de repente ele não deu conta de atender todo mundo que começou a procurar. Faltava ainda o Sérgio, aqui tem o testemunho da Lina, 5 anos desempregado. 5 anos, depressão e não sei o que, filho pequeno, casamento novo. Sim, engenheiro civil, 5 anos desempregado. Depois vocês leem no livro, vale a pena, é um testemunho que a Lina mandou, né? É algo maravilhoso que Deus opera. Só que aí eu desafiei o grupo de oração. Falta o Sérgio ainda, falta o Sérgio. Nós vamos rezar o terço de louvor pelo Sérgio, para que ele alcance esse emprego necessário. Porque se o nosso louvor não é capaz de alcançar um emprego para um pai de família, o nosso grupo de oração não presta para mais nada, e nós vamos fechar o nosso grupo de oração. Eu falei isso naquela época, quem é dessa época vai lembrar. Nós vamos fechar o grupo de oração se não vier o emprego do Sérgio. E não era blefe meu, nós íamos fechar o nosso grupo de oração, porque se ele não consegue emprego para um pai de família, não presta para mais nada esse grupo de oração. E aí, aqui está o testemunho da Lina, vale a pena você depois ver. Bom, quero terminar aqui com esse testemunho. Antes desse último testemunho, uma pessoa que escreve, tem todo um testemunho dela aqui, é longo, mas uma frase dessa pessoa: como fazia tempo que não lia mais nada sobre o poder do louvor, o título do seu livro me chamou a atenção, mandei buscá-lo pelo correio, e foi assim que ele me trouxe a vida. E foi assim que ele me trouxe a vida. Testemunho da Daniele, filha da Terezinha, na época em que a comunidade tinha o programa de rádio na Rádio 9 de Julho de madrugada, né? Era todo sábado de madrugada, da meia-noite até 3 da manhã praticamente. E estávamos ali com a Maria Helena também, rezando o terço de louvor. Tinha um bloco do programa que era o terço de louvor. E ali então, Maria Helena, conduzindo a oração, pediu que as pessoas colocassem os enfermos, as necessidades, as situações. E a Daniele, ouvindo o terço, lembrou de uma amiga dela, Marisa, que não estava ouvindo o programa, a Daniele estava. E ela colocou aquela situação da Marisa, que estava assim com um problema sério de pele, várias feridas no corpo, foi para vários médicos, vários remédios, um monte de exame e nada, só estava piorando. E a Daniele intercedeu pela Marisa,
Jesus, te louvo e te bendigo pela cura da Marisa. Jesus, te louvo e te bendigo pela cura da Marisa. Como eu já disse, o programa era de sábado para domingo, já era domingo de madrugada. Na terça-feira seguinte, por uma coincidência de Deus, a Daniela encontra a Marisa completamente curada. A Marisa completamente curada, pela intercessão que a Daniela fez naquela madrugada, no programa de rádio da comunidade. Chamava-se Sagrada Família. E você, se não me engano. A graça do poder do louvor. Uma pessoa. Então, esse é o efeito. Esse é o efeito. E quantos outros testemunhos? Cura de insônia, gente que fumava há 30 anos, não conseguia parar de fumar, rezou o terço de louvor, em menos de um mês parou de fumar. Curas, libertações, milagres, é graça de Deus. Por isso então nós podemos afirmar, o louvor tem poder, não em si, mas o poder é desencadeado diretamente do coração de Deus. O poder é dele, e que vem sobre a vida daquele que se coloca nesse caminho, nessa atitude de louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para você que está na internet também e quer adquirir o livro No Poder do Louvor, você pode entrar em contato com a nossa comunidade, né? Através do e-mail da nossa editora, que é editora@sagradafamilia.net.br, editora@sagradafamilia.net.br, ou nas livrarias católicas e nas livrarias das casas da nossa comunidade você encontra também. Agora teremos oportunidade de estar diante daquele que é, e vamos louvá-lo, adorá-lo e glorificá-lo.